Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Davi Oliveira e sejam bem-vindos aqui ao canal. Essa é a aula de número 2 da nossa playlist de conjunto dos números naturais. Eu deixo um card aqui em cima, caso você não tenha visto a primeira aula ainda, tá? Nessa aula então a gente vai ver isso aqui, representação geométrica dos números naturais. Como é que a gente representa isso aqui numa reta, né, professor? Isso aqui vai acompanhar vocês, cara, cada vez mais, tá? Representação de números em retas e coisa e tal, tá? Vamos lá, então começando aqui a gente faz o seguinte, ó, desenhamos uma semirreta e o ponto de origem representará o número zero. Então aqui é a nossa origem, é aonde a gente põe o número zero, é onde começa a reta, né, professor? Isso, a nossa semirreta, tá legal? Então zero é chamado também de origem e é onde inicia, tá bom? A nossa semirreta. E a partir do zero, eu vou escolher aqui uma unidade de medida que pode ser, por exemplo, metro, centímetro, decímetro, tá? Vamos supor que seja centímetros. Então, a partir do zero, a cada distância eu vou colocar um ponto, de forma que todas essas distâncias serão igualmente espaçadas. Se eu dei 1 centímetro do zero para o primeiro ponto, eu vou dar mais 1 centímetro do primeiro para o segundo, mais 1 do segundo para o terceiro e assim por diante. Se eu dei 5 centímetros de distância do zero para o primeiro ponto, eu vou dar 5 centímetros de distância do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro e assim por diante. Tem que seguir essa regrinha para ficar organizado, tá, gente? Então vejam, aqui, se eu falo para vocês que eu coloquei aqui nesse pontinho o número 1, aí daí não dá para ver, normalmente não dá para ver, mas esse quadro é quadriculado, tá? E então fica fácil para eu visualizar aonde eu vou botar cada ponto. Então aqui eu pulei 2 quadradinhos do quadro e botei o número 1. Agora eu vou pular mais 2 quadradinhos e vou botar o número 2. Então, a cada ponto está associado um número, a cada número está associado um ponto. Deu para entender, pessoal? E assim a gente representa. O que eu quero que vocês percebam? Que além de estarem igualmente espaçados, né, tem sempre um número que vem depois de outro. Por exemplo, o 1 vem depois do 0, o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2 e assim por diante. Então, observe que o número que vem depois do 0 é o 1. Só que ao invés de falar assim, um número que vem depois, a gente vai falar o sucessor. Então, o sucessor, professor, significa o que vem depois. Sim. Então, o sucessor de 0 é 1. Sim. O que vem depois do 0 é 1. O sucessor de 1 é 2. Sim. Quem vem depois do 1 é o 2. O sucessor de 2 é 3. Quem vem depois do 2? O 3. O 3 é o sucessor do 2. Tá legal? E assim por diante, tá bom? Da mesma forma que tem um sucessor, também temos um antecessor. É claro que se o sucessor é quem vem depois, o antecessor é quem vem antes. Sim, desse jeito. Então, sempre temos um sucessor. Isso vai estar escrito aqui, já eu leio com vocês. Sempre temos um sucessor. Quase sempre temos um antecessor. Tem uma exceção. A gente já vai ver aqui. Então, o antecessor de 1 é 0. Quem é que vem antes do 1? É o 0. Beleza. O antecessor de 2 é o 1. Ou seja, é quem vem antes do 2. É como se você estivesse dizendo assim, quem vem antes do 2, cara? Então, antecessor significa que vem antes. Isso. É como se estivesse sendo perguntado para você. O antecessor de 2. Então, opa, quem vem antes? Ah, tá. Quem vem antes do 2 é o 1. Beleza. O antecessor de 3 é o 2. Quem vem antes do 3? O 2. Tá legal? Qual é o sucessor de 3? É o 4. Qual é o antecessor do 5? É o 4, né, professor? Isso. Então, o 4 é automaticamente o sucessor do 3 e o antecessor do 5. Tá legal? Então, vejam o que eu botei nessas observações aqui. Todo número natural, todos eles, tem um sucessor, né, professor? Sim. O sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, do 2 é o 3, o sucessor do 3 é o 4, o sucessor do 4 é o 5 e assim por diante. Todo número natural tem um sucessor, é o que vem depois. Todo número natural tem um antecessor, é o que vem antes, com exceção do 0. O que isso significa, professor? Que o 0 ele não tem, já que no conjunto dos números naturais, acho que eu falei isso na aula 1, né? Assim, existem números que vão vir antes do 0? Existe, mas não nessa fase que vocês estão agora. Vocês estão muito novinhos ainda para ver isso. Então, para vocês, né, no conjunto dos números naturais, que é o que a gente está vendo aqui, tá?
ele não tem antecessor, né, professor? Não. Conjunto dos números naturais inicia-se no zero e vai aumentando, né, professor? Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, tá? Então, tirando o zero, com exceção do zero, todos eles vão ter um antecessor, né, professor? Isso, menos o zero que não, tá legal? Um número natural e seu sucessor são chamados de consecutivos. Talvez seja bom você anotar isso aqui, ó, tá legal? No teu resumo aí e tal, nas tuas anotações, talvez seja importante você anotar isso para você não esquecer depois. Então, se eu digo assim, olha, 3 e 4 são números consecutivos? São. 2 e 3 são números consecutivos? São. 4 e 5 são números consecutivos? Também são, tá? Então, um número natural e seu sucessor são chamados de números consecutivos. 0 e 1 são números consecutivos? São números consecutivos. Pegou a visão? Vejam, exercícios. Qual é o valor dos números A, B e C representados na figura? Então tá aqui a nossa figura. Ó, veja que eu coloquei cada pontinho, tá associado a um número, né, professor? Isso, o 0 é a nossa origem, beleza? Conjunto aqui dos números naturais, tudo bonitinho, né, professor? Isso, tudo organizadinho, como tem que ser o nosso padrão. Igualmente espaçados, eu dei aqui um quadradinho de distância para todo mundo, né, professor? Isso, tá legal, sem problema nenhum. Agora me diz, aqui é o 0, aqui é o A, aqui é o 2. Então quem é o A? Professor, o A tem que ser o 1, né, cara? 0, 1, 2. 3, 4, quem é o B? O B é o 5, Davi? Sim. 5, 6, 7, quem é o C? O C é o 8, professor. Sim. Tá legal? É assim que a gente representa na nossa semi-reta. Vê se você quer printar. Beleza, pessoal? Vem pra cá então, que agora eu vou falar um pouquinho sobre subconjuntos dos números naturais. Vou ensinar para vocês como é que se lê esse tipo de coisa aqui, né, pessoal? Isso. E depois a gente pratica um pouquinho e finaliza essa aula aí com chave de ouro. Tá legal? Vamos lá. Subconjunto dos números naturais. Vamos escrever alguns subconjuntos dos naturais. Beleza, eu já sei que os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, isso, infinitamente. Um subconjunto vai ser um pedaço dele. Isso. Então, letra A aqui, ó. O conjunto A dos números naturais maiores que 6. Perfeito. Tem que ser maior que o 6, professor. O 6 entra nessa brincadeira? Não, tem que ser maior que ele. Qual o sucessor dele? É o 7, professor. Isso, então começa no 7. Maiores que 6. O 6 não pode entrar, tem que ser maior do que ele. O 5 muito menos, né, professor? Não, porque o 5 é antecessor, né? Então só depois dele. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim infinitamente, né, professor? Isso. O conjunto A também pode ser representado por. Aí aqui sempre vai ter um X, isso aqui sempre vai estar entre chaves, tá? Sempre vai ter um X aqui e vai ter um X do lado de cá. Essa reta aqui no meio significa, em matemática, um símbolo matemático que significa assim, tal que, tá? Tal que, professor? Isso, tal que. Então, se lê assim, X pertence aos naturais, tal que X maior que 6. Para mim, quando eu era estudante, gurizinho assim que nem vocês, isso aqui era horrível. Era horrível ler isso aqui, cara. Horrível. Eu preferia assim, desse jeito, ou escrito assim por extenso. Mas é uma questão de costume. Aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos, sem pressa, você vai se acostumando. Vou te dar algumas dicas hoje. Sempre vai ter um X aqui, né, professor? Sempre. Então se acostume com isso. Sempre vai ter um X ali. Isso. Preciso me incomodar com esse X? Não. Esse X simboliza um número. Ponto final. Depois vem o símbolo do pertence. Né? Isso, está aqui o nosso símbolo do pertence. Tá? E aí vai dizer em qual conjunto isso está inserido. E nesse caso aqui, conjunto dos números naturais. Então, X pertence aos números naturais. Beleza. Agora, X pode ser qualquer número. Aí eu preciso ler o que vem depois para saber qual é a condição que estão fazendo para mim. Tal que X é maior que 6, ou seja, é o que está escrito aqui. O conjunto dos números naturais maiores que 6, ou seja, X tem que ser maior que 6. 7, 8, 9, 10, tá? Então, isso aqui está escrito, isso aqui, e por extenso, estão me dizendo a mesma coisa, né? Então, tá? Você lendo isso aqui ou lendo isso aqui, você vai ver que os dois estão querendo te informar a mesma coisa. Olha o exemplo B. O conjunto B dos números naturais maiores ou igual a 3 e menores ou igual a 8. Então, agora, maior ou igual a um certo número, menor ou igual a um certo número. Para isso aqui não bugar a tua mente, é só você se ligar no seguinte. Quando é maior ou menor,
o próprio número não faz parte do conjunto, né, pessoal? Não, porque se eu digo que é maior que ele pode entrar? Pode não, né, pessoal? Não, cara, não pode. Se eu digo que tem que ser maior que 6, pô, o 6 não pode estar dentro. Não. Agora, se eu digo assim, cara, naquele conjunto ali, pode ser 6, mas também pode ser maior que ele. Aí significa, aí vai estar escrito assim, ó, maior ou igual. Aí significa que ele pode, porque pode ser igual a ele. Pode, tá? Então, maior ou igual significa isso. Pode ser igual ao 3? Pode. Pode ser maior que o 3? Também pode. Pode ser menor que o 8? Pode. Pode ser o próprio 8 igual ao 8? Também pode. Não precisa ficar com dúvida nisso. Tá legal? Então, pode ser igual ao 3? Pode. Beleza. Quem é maior que 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por aí vai, né, pessoal? Só que tem que ser menor ou igual a 8. Opa, então tem que parar no 8, né, pessoal? Tem. Então ficou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, não entra, né, pessoal? Não, tem que ser menor ou igual ao próprio 8, ou igual a 8, beleza? Ó, isso escrito dessa forma ficaria assim, ó. B igual, de novo, né, pessoal? Você falou que sempre não preciso ficar com ranço desse X aí, né? Não. Abrir as chaves, sempre vai ter entre chaves isso aqui. Vai ter o X dizendo que ele pertence ali aos naturais. Mais para frente vocês vão ver outros conjuntos. Por enquanto só os naturais, né? Isso. X pertence aos naturais. Qual é a condição? O que ele quer de mim? Tal que o X, ele não pode ser qualquer número. Ele tem que estar. Eu quero que vocês leiam dessa maneira aqui, ó. O X, ele não está no meio de dois números? Tá, professor, ele está entre... Saquei, da vizinho, cara. É como se eu tivesse lendo assim. O X, ele precisa estar entre o 3 e o 8. Aí agora eu só vou ver se o sinal é de menor ou menor ou igual. Sinal de menor e maior, eu ensinei na aula de número 1. Se você não viu, depois de você ver lá, tá? Símbolo do menor, símbolo do maior. Se eu boto uma barrinha aqui embaixo, menor ou igual. Se eu boto uma barrinha aqui embaixo, maior ou igual, tá? Simples assim. Se você ainda não viu esses símbolos, tá bom? Não tem problema não. Menor ou igual. Menor ou igual. Então, x está entre 3 e 8. Se tivesse assim, ó, eu ia dizer o seguinte, ó. O x, ele tem que ser um número que está entre 3 e 8. Só que o 3 não entra e o 8 também não entra. Porque o x tem que ser maior que 3. Então, o 3 está fora. E ele tem que ser menor que 8. O 8 está fora. Ele pode ser 7, mas 8 não. Agora, quando está assim, menor ou igual, aí beleza. É o que está escrito aqui, né, pessoal? Isso. O 3 entra? Entra. O 8 entra? Também entra. E os números entre 3 e 8 também entram? Também entram. Tá legal? Cuidado com esse negócio de entre, que depois, mais para frente, vocês vão ver que entre, quando eu falo que está entre, significa que o número que começa e o número que termina estão fora, tá? Mas no primeiro momento é só para abrir um pouquinho a mente de vocês, tá legal? Então, esse x, ele pode ser qualquer número que começa no 3 e termina no 8, porque aqui nós temos menor ou igual, tá? Vamos lá. Qual é o sucessor de 10? O sucessor de 10, professor, é 11. Isso. Qual é o sucessor de 25? 26. Qual é o sucessor de 100? 101. Qual é o sucessor de 600? 601. Qual é o sucessor de x? Aí pegou, professor? Não, pega não. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O que aconteceu daqui para cá? Foi do 10 para o 11, né? Daqui para cá, do 25 para o 26. Daqui para cá, do 100 para o 101. Tá vendo que aumenta sempre mais um? Saquei, professor. Eu não sei quem é x, né? Não. Mas eu sei que o sucessor dele vai ser ele, né? Mais um. O sucessor do 10 é 11, ou seja, é 10 mais 1, 11. O sucessor do 26, do 25, é o 26, ou seja, 25 mais 1. E assim por diante, né, professor? Isso. Então eu não sei quem é x, nem preciso saber. Mas eu sei que o sucessor dele vai ser x mais 1. O sucessor do A, então, vai ser quem? A mais 1, professor. Isso. Tá? Se fosse antecessor, aí seria x menos 1, né, professor? Isso. Ou A menos 1. Tá legal? Qual o antecessor de 39? 38, né, professor? Isso. É o 39 menos 1. Qual é o antecessor de 1? É 0, né, professor? Isso. Qual é o antecessor de 17? 16. É o 17
menos 1. Qual o antecessor de 99? 98. Se fosse o sucessor, seria 100, né, pessoal? Isso, antecessor, 98. Perfeito? Agora vamos lá. Aqui, ó. Veja se vocês conseguem escrever isso aqui. Assim, né? Entre chaves, igual esse aqui, ó. Tá? Vamos lá. A igual. Não preciso me incomodar com esse x, né, pessoal? Não. X vai ser um número que pertence aos naturais. Aqui que começa a brincadeira. Tal que 10 é menor que x e x é menor ou igual a 13. Perfeito. Tem sinal de menor ou igual aqui? Não. Então o 10 está fora, professor. O 10 está fora. Tem menor ou igual? Aqui tem. Pode ser igual a 13? Pode ser igual a 13. O 13 está dentro? O 13 está dentro. Tá? Então, tem que ir do 10 para o 13? Tem. Só que o 10 não entra, porque não pode ser igual a ele. Tem que ser maior que ele. Sim. Então, o x tem que ser maior que 10 e menor ou igual a 13. É isso que está escrito ali. Quem é maior? Qual o sucessor de 10? 11. O 11 entra. O 12 também entra. Tá legal. Agora o 13, ele entra? Ele entra porque pode ser igual a ele. Pode. Se não tivesse menor ou igual, tivesse só menor, aí ele não entraria, ia só ter o 11 e o 12. Aí sim estaria entre esses dois números. Tá legal? Mas como tem o símbolo do menor ou igual, então o 13 pode entrar, deve entrar, né, professor? Isso, que pode ser igual a ele, então pode ser 13, tá? Então, fica assim, ó. A igual a 11, 12, 13. Maior que 10, x tem que ser maior que 10, começa no 11. X tem que ser menor que 13, perfeito, ou igual ao 13, perfeito. Entra o 12 e entra o próprio 13, tá legal? Vê se você quer printar aí. Perfeito, moçada. Eu volto para cá apenas para finalizar esse vídeo, finalizar também essa playlist. Espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, deixa um like aí antes de você ir embora, tá legal? Se inscreve aí no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.